Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Talk Mais, programa produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversos convidados do Vale do Paraíba. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Sidney Perucchi de Godoy. Ele que é presidente da ACI de São José dos Campos, Associação Comercial e Industrial, eleito no final de março. Foi escolhido aí para o triênio 2023-2026 e tomou posse no dia 3 de abril deste ano, ocupando o lugar de Eliane Maia. E aos 62 anos, ele é também presidente da empresa Ezra Engenharia Aeronáutica. Vamos conhecer aqui quais são os planos do Sidney à frente da ACI para os próximos anos. E para participar dessa entrevista comigo aqui ao meu lado, José Guilherme Ferreira. Olá, bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, estou muito contente de estar aqui, muito feliz e agradeço a oportunidade. Bem-vindo, Sidney, mais uma vez. Já agradeço a quem está nos acompanhando no Spotify, no Facebook e também no YouTube. E para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria destacar uma aspa sua, Sidney, lá no dia da sua posse. Você disse que o foco vai ser no associado. Inclusive, você foi eleito pela chapa Foco no Associado, né? Você disse que vamos trabalhar para ampliar a oferta de serviços, financiamentos, treinamentos e oportunidades de negócios. Queria saber como vai ser isso, qual que vai ser a sua prioridade aí, focando no associado. Você tem um projeto em específico que você tem em mente, que você quer priorizar nesse início de gestão, se é que você já não iniciou esse projeto? Qual que é a prioridade nessa sua gestão? Bom, como eu disse, a nossa chapa, o nome é Foco no Associado, eu mesmo escolhi o nome, porque nós vamos trabalhar essencialmente para o associado. Até então nós tínhamos algumas situações onde eram aceitos pessoas não associadas, mas a partir desse momento todas as energias, todo o foco, toda a estrutura da Associação Comercial de São José dos Campos vai ser voltada para atender as necessidades do associado. O foco principal é trazer o nosso associado para as novas condições de mercado. Hoje em dia você não pode apenas trabalhar como você trabalhava alguns anos atrás, simplesmente, por exemplo, um comércio de rua aguardando as pessoas adentrarem a sua loja. Não. Hoje em dia, como eu até eu ouvi essa frase numa palestra, hoje o sofá é muito mais confortável do que você andar na rua tendo o risco da violência, ou tendo o risco de uma chuva ou calor. Então as pessoas iniciaram já um movimento, principalmente gerado pela pandemia, de fazerem as suas compras pela internet. Então nós temos que trazer os nossos associados para entenderem esse novo cliente, as necessidades desse novo cliente. E é isso que é o foco principal para a ACI, trazer os nossos associados para o novo mundo, para entender os novos clientes. Informação e formação, né? Informação e formação. E para isso nós vamos fazer as pesquisas que forem necessárias, os cursos que forem necessários, nós vamos disponibilizar novos projetos. Por exemplo, um dos projetos que já está em andamento, está em refino para ser lançado agora já em maio, nós vamos colocar uma empresa à disposição de cada associado que vai analisar a sua loja, a sua empresa, o seu comércio, o seu serviço, para verificar se ele está adequado a essa nova clientela ou não, e o que seria necessário. E também já acertamos com vários, tanto no sistema bancário quanto alguns investidores, para bancar isso a juros subsidiados, a juros baixos, com um pagamento a longo prazo, para as empresas se adequarem a essa nova situação, essa nova realidade. Quando a gente fala desse novo público, né, esse novo consumidor, a gente está falando também do público mais jovem. A gente estava conversando ali nos bastidores, né? E você destacou que você quer preparar esses comerciantes para atender também esse público mais jovem, que muitas vezes tem o foco no digital, tem o foco na internet, enfim, diversas características aí dessa persona, vamos dizer assim. E a minha pergunta vem diante desse contexto. Você diria que esse olhar para esse novo consumidor pode ser considerado uma marca da sua gestão à frente da ACI? Eu acredito que sim. A ideia é transformar a ACI, nesse caso, a ACI é voltada para o futuro.
A minha empresa tem 32 anos, então eu sempre trabalhei com uma visão de médio e longo prazo, não apenas com uma visão de curto prazo. Então eu quero que os nossos associados completem 100 anos como Mercadão, 100 anos de empresa. E para isso ele tem que ir se adequando e se moldando e modificando suas capacidades, o seu atendimento, o seu conhecimento ao longo do tempo. E é isso que a ACI, a nova ACI, vai fazer para o associado, vai trazer o associado e inseri-lo na nova realidade. Essa seria uma das principais marcas que eu acredito que vai ser da minha gestão. Você também estava falando, conversando com a gente, sobre a necessidade de preparar as gerações mais novas de comerciantes para essa realidade, justamente com a sua experiência no CIESP, né? Conta pra gente como isso pode acontecer. Olha, foi bacana você ter comentado, lembrado. Eu fui coordenador do grupo de jovens empresários aqui do sistema Fiesp-Ciesp, já em 1994. Foi um programa criado para preparar a geração de sucessores das empresas. E isso foi excepcional porque você tinha conhecimento da mentalidade das novas gerações de empresários e das novas gerações de consumidores. Então isso que é importante. Hoje você tem um pessoal, por exemplo, que circula nas ruas. A cada ano essa circulação de pessoas nas ruas está diminuindo, isso nós temos estatísticas. Então as pessoas, como eu disse, preferem, ficam em casa e fazem as compras pela internet. Mas esse conhecimento das pessoas, ele está intrínseco dentro da população jovem. Então nós queremos trazer o jovem para dentro da CI, nós vamos criar um grupo de jovens empresários que sejam sucessores ou até que queiram criar novas empresas, trazer para dentro para poder criar essa ideia. Qual é a necessidade deles? Como que funciona o novo cliente? O que eles gostariam de receber dos nossos associados para eles se tornarem clientes assíduos das lojas, por exemplo, físicas. Ah, você gostaria de visitar a loja física? Não, eu prefiro só verificar a internet. Então nós temos a necessidade de ter esse conhecimento, essa geração Z, a geração Y, que está entrando, para perpetuar as empresas. Porque hoje nós teríamos, eu acredito que um prazo de até 5 anos, 10 anos no máximo para as empresas, 5 anos para as empresas se adequarem para nova realidade e para realmente poderem crescer e poderem se desenvolver daqui para frente. As empresas que não se adequarem, o risco delas se extinguirem, delas fecharem é muito grande. Sidney, o senhor já tem quase 30 anos de experiência como presidente da ESRA, Engenharia Aeronáutica, como você tem aqui no começo. O senhor começou lá em 1994. Tem uma grande trajetória aí, tanto nacional quanto internacional. A gente estava conversando nos bastidores, você já conheceu diversos países, conheceu mercados de diversos países, e essa sua experiência internacional pode ser boa para a ACI de São José dos Campos? O que pode ser aproveitado dessa sua experiência internacional aqui em São José dos Campos? Toda vez que eu viajo para o exterior, e isso já desde muito tempo, eu procuro sempre ter um foco, uma visão o seguinte: o que poderia ser aplicado no Brasil sem grandes alterações? Então, por exemplo, seja um jardim, hoje você tem muitos barzinhos que ficam no topo de prédios. Só que isso já é algo que se faz lá fora há décadas. E está chegando no Brasil, os famosos rooftops. Por exemplo, lá há muitos anos atrás, há décadas atrás, você vislumbrava uma reforma de um prédio. Como que era feita a reforma de um prédio, de um apartamento? Então eles tinham bags enormes de altíssima resistência que cabiam dentro dos elevadores, o pessoal preenchia, colocava lá fora. Então não era uma caçamba, era uma espécie de caçamba, mas de tecido. O caminhão chegava e levava embora. Hoje está chegando no Brasil. Então são maneiras de trabalho, são locais, a forma das pessoas interagirem
dentro da cidade que está chegando no país hoje. Então a gente tem essa experiência de visualização do que seria, por exemplo, olha, isso daqui vai servir para o Brasil daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tenho um exemplo, os fios que passam por baixo da terra, que é o que está sendo feito aqui em São José dos Campos. Seria um exemplo do que já é feito lá fora há muito tempo? Seria um exemplo fantástico. Eu não vou nem falar de Estados Unidos, porque Estados Unidos isso é um padrão. É uma situação muito bonita você andar. Eu adoro andar, por exemplo, na Flórida ou em Los Angeles, ou seja, em qualquer outra cidade, onde você passa, você só vê os postes de iluminação. Então aquilo te dá uma coisa limpa, uma coisa bonita. E na Europa a tendência está sendo isso também com a criação de locais específicos. Por exemplo, você tem Milão, você tem Florença, você tem em Barcelona, você tem Madrid, locais que foram criados, todos os postes, toda a energia foi retirada, foi colocada debaixo da terra e foi gerado um local, um espaço público para as pessoas aproveitarem, com bares, com lanchonetes, com locais de compra. Ficou um ponto turístico muito grande. Você acredita que aqui em São José, com essa reforma, a gente pode avançar nesse sentido? Totalmente. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei do projeto lançado pela Prefeitura, até na gestão anterior, com relação à atratividade do público para o centro da cidade, a revitalização do centro da cidade. Quando isso estiver pronto, as pessoas vão notar a diferença. E vai ser normal as pessoas começarem a exigir isso, inclusive dos condomínios. Alguns condomínios, até de casas hoje em São José dos Campos, estão sendo feitos dessa forma. Não se admite mais a colocação de postes de energia. Tudo isso deve ser subterrâneo. Tá? Isso em alguns condomínios de alto padrão em São Paulo, por exemplo, já é um padrão. E aqui, no centro da cidade, isso vai ser emblemático. Vai atrair gente de fora, vai atrair o pessoal da própria cidade para o centro e vai melhorar muito o comércio. Imagino que a ACI está orientando seus associados nesse processo, né? Quer dizer, como é que o comerciante vai se encaixar nessa modernidade? Exato. A ACI, ela, desde quando foi lançado o projeto, ela tem participado junto com a Prefeitura Municipal, desde o começo do ano passado. Ela efetuou diversas reuniões entre Prefeitura e os comerciantes da Rua 15, todos os comerciantes da Rua 15, todos da cidade que poderiam ser envolvidos, foram convidados a participarem, nem todos participaram, mas os que participaram foram preponderantes em dar sugestões, incluir as sugestões que eles deram, muitas foram aproveitadas, foram inclusas no próprio projeto em si, e a ACI, verificando essa necessidade, fez o quê? Disponibilizou para os associados engenheiros elétricos, técnicos em elétrica para fazer as adequações, já que toda a fiação vai ser recebida subterrânea, então ele tem que preparar os padrões das lojas, os padrões do seu comércio para poder receber isso. Nós disponibilizamos vitrinistas para poderem fazer as adequações e estamos disponibilizando todo um arcabouço de projetos, de pessoal técnico especializado, para que os associados tenham condições de, inclusive, alterar o seu comércio. Não adianta você ter uma rua muito bonita e o seu jardim não ser bonito, a sua casa... Não adianta o pastel ser bom e não... Exato, não adianta o pastel ser fantástico, mas o local de recepção das pessoas não ser o adequado para o público. O público, quando ele vê algo bonito, quer que tudo seja bonito. Então, eu acho que essa é a parte. A Prefeitura está fazendo a parte dela. Eu acho que agora o associado ou o comerciante, ele tem que fazer a parte dele, preparando o seu comércio para receber esse público. E diante desse pacote de serviços oferecidos pela ACI aos associados, a gente estava conversando agora há pouco, também está nos seus planos os advogados aos pequenos empresários, né, que é uma coisa que não existe atualmente na ACI, mas que o senhor tem como projeto. Exato, é isso mesmo? Exatamente. Nós vamos disponibilizar, nós estamos levantando todas as necessidades e a parte jurídica é algo que é simples, entre aspas, para a ACI fazer,
mas é meio complicado quando o associado ele precisa ter uma orientação jurídica, ele precisa saber como fazer, até com uma dispensa de um funcionário ou a contratação de um funcionário, ou qualquer pendência que ele tenha jurídica, ou até com o próprio, por exemplo, num caso de um aluguel, de um contrato de aluguel, de uma rescisão contratual, ele tem essas necessidades. Então nós vamos providenciar isso, nós vamos disponibilizar isso para o associado. No comércio há muita rotatividade, né? Exato. Né? E cada vez mais a demanda por... Exato. A parte civil e a parte trabalhista vão ser as inicialmente ofertadas para o comerciante. Além de vitrinistas, engenheiros, nós estamos levantando todas as necessidades e tudo que eles... Inclusive pessoal de empreiteiro, nós vamos fazer como tem as próprias grandes lojas de material de construção de São José. Nós vamos criar um determinado um cadastro de pessoas confiáveis que tem um custo adequado para ofertar quando o pessoal tiver necessidade. Seja num caso de uma urgência, por exemplo, um cano estourado dentro de uma loja, ou caiu energia lá dentro, ou estourou um sistema, nós vamos ter essas condições de banco atender. Um banco de profissionais capacitados para atender os nossos associados. E como é que está o consumo aqui em São José dos Campos? A ACI lançou uma pesquisa um pouquinho antes da Páscoa, dizendo que 84% dos joseenses pretendiam gastar mais nessa Páscoa de 2023 do que na Páscoa do ano passado. Então, a previsão da ACI era justamente de que esse consumo continuasse aumentando. Então, passado essa Páscoa, eu te pergunto, como foi esse consumo, se a ACI tem esses dados de como foi o consumo da Páscoa, e como que está a previsão aí para os próximos meses, por exemplo, Dia das Mães, a ACI já planeja alguma pesquisa, quais são as expectativas para esse ano? Bom, só te respondendo para o Dia das Mães, a pesquisa começou hoje. Então, entre 18 e 19 já está sendo feita a pesquisa para o Dia das Mães. Com relação à parte de se realmente correspondeu às expectativas a parte da Páscoa, podemos fazer isso, brincando, claro, através dos boletins de ocorrência das brigas para pegar o ovo em cada loja, porque realmente foi bem complicado. Tiveram lojas que nem os funcionários conseguiram pegar os ovos para comprar ovos para si próprio. Realmente foi um sucesso muito grande, correspondeu às expectativas, até superou as expectativas em alguns pontos. E nós estamos preparando novas pesquisas com relação à parte de consumo, ao que o pessoal pretende gastar. Nós estamos verificando também o seguinte, nós estamos incluindo, por exemplo, o tipo de... o que a pessoa recebe, a fonte de renda da pessoa. Nós verificamos que, por exemplo, 10% da população que pretendia comprar ovos, eles recebem Bolsa Família. Então, as pessoas que recebem, e isso nós vamos continuar fazendo esse tipo de pesquisa. Esse cruzamento de dados. Cruzamento de dados e mudando algumas pesquisas para atender às necessidades do associado. Inclusive, vamos chamar vários associados, conversar com eles e verificar pesquisas específicas para determinados assuntos. Hoje, por que é importante fazer pesquisa, Sidney? Qual a importância da pesquisa para o associado? Para o associado, a pesquisa é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Você vai comprar ovos de Páscoa. Tá. Digamos que você saiba quais ovos de Páscoa, o quanto você vendeu o ano passado. Então, eu vendi 2.000 ovos de Páscoa o ano passado. Perfeito. Vou comprar 2.000, vou comprar 2.100. Você vai regular o estoque, essa coisa? Qual ovo você vai comprar? Opa, aí complica um pouco. Qual é o que vão comprar? Vão comprar ovos de marcas tradicionais? É o ovo branco? É o ovo branco? É o ovo amargo? É o ovo que vem com carrinho dentro ou com brinquedo dentro? Então a pesquisa os ajuda nisso. Então foi verificado, por exemplo, que dos 84%, então vamos chamar esses 84% como 100%, porque 16% não iam comprar por motivos assim, não acreditavam na tradição. Então, dos 84%, ou 100% das pessoas que acreditam na tradição, 35% somente iriam comprar de marcas tradicionais. Os outros comprariam de marcas alternativas ou feitos em casa. Artesanais, né? Artesanais, pelo preço. Então não adianta o lojista ir lá e comprar
100%, 80% dos ovos de uma marca tradicional, pagando mais, gastando mais, se ele não vai ter essa venda correspondente. Então a pesquisa ela é importante para o nosso associado, que ela baliza para que lado vai o consumidor, de que, o que ele pensa, o que ele pretende comprar. Então, digamos assim, não adianta você, por exemplo, Dia das Mães, todo mundo vai, 80% vão comprar flores. Então não adianta eu encher de bombom ou caixa de chocolate, porque as pessoas vão comprar flores. A demanda, né? É bom para entender a demanda. Exatamente. Então, para que lado está a expectativa de compra? E isso auxilia aí o nosso associado a definir o que ele vai comprar, o que ele vai colocar no seu estoque. Sidney, quantos associados tem hoje na ACI e qual que é a previsão, aí a sua expectativa em relação ao aumento do número de associados? A quantos você pretende chegar ao final do seu triênio? Olha, hoje nós temos mais de 600 associados. Nós perdemos muitos associados na época da pandemia. Estamos com vários planos para trazer o associado, para disponibilizar. Hoje nós vamos disponibilizar, por exemplo, a associação, a estrutura da associação comercial. Esses últimos 3 anos, 5 anos, nós estivemos preparando a associação, seja através de reformas que começaram na gestão do presidente Humberto, seguiram na gestão da presidente Eliane Maia, e hoje nós estamos praticamente prontos para liberar essa estrutura toda para o associado atual e para os novos associados. Então, nós temos planos ambiciosos, nós nos pautamos por algumas associações. Por exemplo, a Associação de Ribeirão Preto tem cerca de 4.000 associados, a de Franca tem 2.500 associados. Aqui em São José é mais, apesar do nome ter o industrial, é mais comercial, né? A nossa maior parte é comercial, de serviço, mas nós temos bastante indústria. E qual é, vamos dizer, há uma diferença de necessidades da indústria e do comércio, né? Como é que vocês equalizam essas demandas que têm características próprias, ou não? Tem suas características, depende... Na verdade, o problema principal não é tanto em termos de diferença de indústria, serviço ou comércio. A indústria também é comerciante, ela tem que vender sua produção. O serviço também não deixa de ser um comerciante, ele tem que vender, só que no caso dele, o produto dele é o seu serviço. É o porte. Então nós trabalhamos mais com o porte das empresas. Então você tem um determinado porte, vários níveis, onde você tem necessidades específicas. Por exemplo, nós temos grandes empresas que eles têm advogados próprios, então eles não têm necessidade desse advogado. Eles têm um setor de marketing próprio, então eles não têm necessidade desse pessoal de marketing. Mas, por outro lado, nós temos condições, por exemplo, uma empresa de venda de veículos. Nós temos condições de preparar todo um direcionamento e auxiliá-los no direcionamento de um marketing, por exemplo, para os associados, para determinado grupo que teriam interesse, por exemplo, nos produtos dessa empresa. Para isso, nós estamos, inclusive, fazendo algumas alterações em termos de níveis. Nós estamos criando níveis de associados, não em termos de atendimento, mas em termos, como um banco. Por exemplo, você tem a parte básica de um banco. Aí você vai lá, você é de você já é de um setor um cartão com outra cor. Exato. Cartão então, dourado. Nós estamos criando, por exemplo, o Gold. O pessoal faz o pagamento, sua mensalidade. Eu gostaria de ser um cliente Gold. O que seria um cliente Gold? Olha, um cliente Gold, digamos assim, ele tem necessidade de fazer videoconferências ou treinamento. Ele tem necessidade de dar palestras, por exemplo, no setor de serviços. Então ele tem algumas necessidades específicas que nós vamos incluir nesse cartão, que através de um pagamento de um valor muito inferior ao que ele despenderia se ele fosse, por exemplo, contratar um salão ou um auditório para dar uma palestra, ele paga aquilo ali mensalmente, ele tem determinados direitos. Um outro cartão, um Black, por exemplo, de uma grande empresa, então ela tem... uma grande empresa tem necessidade de fazer muitos treinamentos. Hoje nós estamos amanhã tem um banco aqui, São José, parceiro nosso, dando treinamento no nosso auditório,
dia 24, 25 e 26, eles vão fazer mais 3 dias de treinamento. Então, são necessidades que o pequeno comerciante, ele não tem essa necessidade, tá? Então, nós vamos colocar isso para essas empresas, para essa estrutura, mas, ao mesmo tempo, também vamos trabalhar com o pequeno, que, na verdade, 80%, 84%, quase igual da Páscoa, são de pequenos comerciantes, de serviços, comércio e indústria. Porque uma indústria, uma empresa que faz solda, é uma indústria. Um mecânico é uma indústria. Ele está colocado, dependendo do produto que ele faz dentro lá, como indústria. Por exemplo, ele fabrica laminadores, ou fabrica cortadores de papel. É uma indústria, é uma pequena indústria. Então, nós nos atemos a todo tipo de empresa. E para cada uma, nós estamos criando um nicho específico para atendê-los da melhor forma possível. É a representação. A gente sabe que essas associações têm um peso político do ponto de vista de defender os interesses do empresariado, né? E a gente vê que a ACI sempre também teve esse papel, né? Esse papel será mantido, né, Sidney? De fazer essa interlocução com os governos, né? Com certeza, principalmente nós estamos, eu até converso com o pessoal, nós estamos numa época ímpar. Nós temos um governador, nós temos um vice-governador da cidade, nós temos o prefeito excelente, e nós temos também contato com o vice-presidente através do Vale do Paraíba, da região metropolitana do Vale. Então nós temos um peso político hoje muito grande com relação a obter as coisas não só para o nosso associado, mas para a cidade. Porque a associação comercial, ela trabalha para o associado, mas ela sempre visando o bem-estar da toda a cidade. Porque a partir do momento que você tem novas empresas, você tem um comércio forte, você tem um dinheiro circulando, isso gera bem-estar. E esse bem-estar, ele vem em benefício da própria cidade. Então a associação, ela vai continuar fazendo o seu papel na área, tanto apoiando quanto fazendo intervenções, desde que ela entenda que isso é em benefício do seu associado, em benefício da cidade. Sidney Perucchi de Godoy, presidente da ACI de São José dos Campos, recém-eleito. Obrigado pela sua participação aqui no portal SP Rio Mais. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes, obrigado aos assistentes. Obrigado, Zé. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço a quem nos acompanhou. Até mais. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.